Bom dia, Barra do Corda. Olha só, hoje o Bom Dia Barra do Corda está tendo a honra de entrevistar a senhora Audaleia Brandes Marques, presidente da Associação dos Amigos, né? Da Associação dos Amigos da Casa da Cultura, professor Galeno Edgar Brandes. Bom dia, Audaleia. Bom dia, Nivalda. Um prazer muito grande estar aqui com você hoje na TV Gitirana para falar um pouco da associação e da Casa de Cultura Professor Galeno. Seja bem-vinda. Senhora Audaleia, você pode falar um pouco sobre a Casa de Cultura e como ela foi criada? Olha, Nivalda, para mim é uma honra hoje ter essa oportunidade de, na minha querida cidade de Barra do Corda, aqui falar um pouco sobre a Casa de Cultura e como ela foi criada. Na realidade, esse foi um sonho do meu pai, que inicialmente desejou criar até um escritório, uma biblioteca para dar apoio aos estudantes. Mas nós encontramos, depois que ele faleceu, inclusive, até um carimbo com o nome de Casa de Cultura. Então, era uma pessoa sensível ao assunto da literatura, da cultura e da educação. E isso motivou a minha mãe, logo que ele faleceu, teve a ideia imediata de criar uma Casa de Cultura. E, de fato, ele conseguiu fazer a minha mãe conseguiu fazer toda uma organização, primeiramente adquirindo a casa da família Brandes, e isso fez com que, dentro de 5 anos, com o apoio de alguns amigos, com o esforço pessoal dela em reformar a casa da família Brandes, de reerguer todo o prédio em termos de manutenção, de reorganização do prédio para abrir a casa em 99. E desde quando ela está parada, né, fechada? E qual a previsão de reabertura? O que falta para reabrir? Então, a minha mãe, quando ela faleceu há 2 anos e pouco atrás, nós tivemos toda uma dificuldade de pensar em Casa de Cultura naquele momento. Porém, nós sentimos a necessidade de pensar em reabrir a Casa de Cultura, sendo que, logo depois que minha mãe faleceu, nós tivemos a ideia de reunir amigos através da Academia Barra-Cordense de Letras, onde tive todo esse apoio para que nós pensássemos na reabertura da casa. Quando minha mãe faleceu, já tínhamos 3 anos que a casa estava parada. Então, quando a casa estava parada, já tem um problema de deteriorização do prédio, de todas as questões de problemas que a gente observa quando uma casa fica parada. Erosão do tempo. Então, nós temos agora cerca de 5, 6 anos, mais de 5 anos, quase 6 anos que a casa está parada. Nossa, como se sabe, a dona Alda, sua mãe, né, era mantenedora da Casa de Cultura. Como você está planejando para que a casa seja reaberta e funcionando regularmente? Pois nós temos muitas preocupações com isso. A casa fechada há quase 6 anos, e uma casa que fica fechada precisa ter uma manutenção, ter melhorias na parte elétrica, hidráulica, no próprio prédio, na pintura, na questão dos móveis, do acervo. E a preocupação é muito grande. Como a minha mãe era mantenedora, como você bem falou, nós precisamos de apoio de vários segmentos da cidade de Barra do Corda para que, de fato, essa Casa de Cultura seja reaberta. E tivemos a ideia óbvio, de pensar em 3 segmentos, primeiramente. Setor público, que seriam os governos municipal, estadual, federal. Eu estou falando de Ministério da Cultura, de Secretaria de Cultura do Estado, de Secretaria de Cultura do município.
além desse segmento público, o apoio educacional das escolas, das universidades locais, através de estagiários, alunos que podem nos dar esse suporte no funcionamento da casa. Além disso, o setor empresarial. O setor empresarial pode dar um suporte em todos os aspectos, principalmente nessa questão de manutenção da casa. É isso mesmo, porque a Casa de Cultura é para todo, é para o município, né? Exatamente. Senhora Audaleia, a associação foi criada há um ano, né? Há um ano em nosso município. Qual a importância e a grande contribuição dessa associação ao município de Barra do Corda? Primeiro eu queria fazer um esclarecimento sobre a associação. A associação, ela é uma entidade, é um órgão que não tem fins lucrativos. E ela geralmente é a reunião de pessoas que formam essa associação com um objetivo de ajudar tem alguma meta, algum objetivo, alguma coisa a ser ajudada por essa associação. No caso, é uma associação de apoio à Casa de Cultura. E o seu objetivo é exatamente buscar mecanismos, buscar apoios, e as próprias pessoas da associação podem ser voluntários no funcionamento da Casa de Cultura. Lembrando, estamos aqui no Bom Dia Barra do Corda, né, com a senhora Audaleia, e falando da Casa de Cultura, né? Pode-se afirmar que é um resgate da história cultural do nosso município, a abertura dessa casa, certo? A cultura... A reabertura da casa. A reabertura da casa. Eu quero até aproveitar, às vezes a gente esquece de falar alguma coisa que pensou anteriormente. Eu acredito que a Casa de Cultura, ela está associada à educação, está associada também à literatura. Nós temos na Casa de Cultura um acervo que tem literatura muito importante da história de Barra do Corda, da política de Barra do Corda. E um acervo que lembra todo um passado da história, de épocas e de pessoas importantes na história cultural e política de Barra do Corda. Então, preservar, é necessário recursos, necessário apoios, e é importante para que essa Casa de Cultura possa oferecer aos jovens, aos estudantes, possa oferecer à sociedade de Barra do Corda um lugar onde se pode conhecer a história, o passado da cidade. Um povo sem passado, sem conhecer a sua história, ele não sabe se conduzir bem nem no presente e nem tem planos concretos para o futuro. E eu vejo que a história do passado não só é importante para nós que estamos aqui hoje, mas para o futuro, para gerações futuras de Barra do Corda também. Então, eu considero a Casa de Cultura de Barra do Corda, sou suspeita para falar isso, mas me sinto muito à vontade, porque sinto estar à frente da associação e também da Casa de Cultura como um legado deixado pelos meus pais, que fizeram isso. Meu pai motivou, minha mãe executou, fizeram com muito amor algo de grande importância para a sociedade de Barra do Corda, principalmente para os jovens de Barra do Corda. Sabemos que o que traz o turismo em Barra do Corda também é o que existe, né? As pessoas viajam para conhecer as culturas, né, nas cidades. E a Casa de Cultura, a reabertura da Casa da Cultura aqui em Barra do Corda é realmente muito importante, né? Sim. Veja bem, eu entendo que uma cidade tem que conhecer as suas vocações culturais, literárias, artesanais. Todo esse conjunto, ele compõe exatamente a grande vocação de uma cidade. As cidades, no Brasil ou fora do Brasil, são conhecidas pelas suas vocações. Nós conhecemos muito determinada cidade que é entendida e que é conhecida por uma determinada ação, por uma determinada vocação daquela cidade, daquele povo, daquela região. Barra do Corda é uma cidade de talentos literários,
de talentos culturais, artesanais, de talentos musicais. Estou vendo agora quantos jovens surgindo aí. Então, a Casa de Cultura, que é mais hoje um museu, pode, para fazer jus ao seu nome, congregar ações, eventos que congreguem esse potencial que nós temos hoje em Barra do Corda. É verdade. E quando é compartilhada em redes sociais, em mídia, né? Exatamente. A cidade cresce, né? O turismo cresce também para conhecer a história de Barra do Corda, não as belezas de Barra do Corda, na verdade, não é isso? Eu não sabia que eu ia me envolver tanto com cultura, não sou especialista em cultura, mas uma coisa eu lhe digo, desde criança, qualquer viagem que faço, uma das primeiras coisas que quero saber é onde é o mercado central daquela cidade e se tem casas de cultura e igrejas. Essas 3 coisas, e depois, ao longo da minha vida, eu tenho 65 anos de idade, eu faço isso cada vez mais e até acho que é natural com a idade. Mas é muito importante uma cidade ter uma casa de cultura. É uma referência. Então, quais os desafios até o momento encontrado da associação no que diz respeito às suas atividades no campo cultural de Barra do Corda? Você está falando de ações para a Casa de Cultura? Das dificuldades, né? Dificuldades. Dos desafios, né? Dos desafios. É verdade. Desafio, dificuldade. Com certeza, perfeito. Os desafios, né? Até hoje, no momento encontrado. Né? Certo. Principalmente para a reabertura, né? Com certeza. Nós não vamos conseguir abrir a Casa de Cultura simplesmente, Nivalda, pelo simples fato de querer. Ali precisamos de recursos, de apoios diversos. Como eu falei, dos 3 segmentos, público, setor público, o setor empresarial e educacional. Sem essa ajuda financeira, é impossível tanto reabrir, como também é impossível manter depois. O mecanismo da manutenção será fruto de um trabalho da associação que foi organizada há 1 ano, já tem todos os requisitos para que a gente receba esses apoios, já tem estatuto, tem ata registrados em cartório, tem CNPJ, tem perfis nas redes sociais para receber informações. Então, eu acredito que temos assim um pool de mecanismos para se receber esses apoios para reabrir a Casa de Cultura. Tanto a divulgação nas mídias e perfis das redes sociais, como apoios desses segmentos que eu falei. E a associação organizando e planejando tudo isso. No contexto cultural de nosso município, o que pode ser acrescentado para que a cultura não morra no seu nascedouro, né? No seu nascedouro aqui no nosso município? No caso, estava falando sobre esse assunto mesmo. Certo. Olha só, eu penso sobre essa pergunta. Imagina, uma casa de cultura não é que nunca nasça. Uma casa de cultura geralmente nasce por ações de setores, de famílias, de pessoas e também dos governos, do setor público. Mas quando ela nasce, ela não consegue deslanchar se não tivesse apoio. Hoje a Audalé está aqui entre o passado, idealizado por meus pais e criado a Casa de Cultura, e um futuro quando eu não estarei. O meu papel aqui é de fazer um elo entre o passado e o futuro da existência dessa Casa de Cultura, pedindo apoio atualmente àqueles que podem ajudar e, obviamente, contando principalmente com o apoio do setor público, dos governos. E como os munícipes barracordenses podem contribuir com a preservação da cultura de Barra do Corda? Veja bem, o que eu entendo é que a sociedade, as pessoas, os jovens, todas as gerações atualmente presentes em Barra do Corda, precisam de conhecer, precisa de divulgação. Esse papel de divulgação, a primeira coisa, quem faz é a própria instituição, que no caso temos a associação que pode fazer isso. Mas eu acho que a motivação maior vem de responsabilidade pública das secretarias de cultura,
para fazer levar o conhecimento e a motivação do valor da cultura. E assim a sociedade pode visitar, pode participar de diversas formas, participando de eventos que essa Casa de Cultura possa proporcionar, não só ela, mas outras instituições da cultura locais. Então, existem várias formas que eu sinto como é que a sociedade pode participar. A principal delas, ela precisa ser motivada para isso. E depois participando de eventos e valorizando e divulgando, porque a gente sabe que a própria comunidade pode e tem esse papel também. Senhora Audaleia, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, né? Mas na próxima vai ser assim, já para falar que está aberta para o público, né? E falar das novidades. Então, vou deixar a senhora fazer suas considerações finais, né? Mas eu queria também, antes disso, que a senhora falasse um pouquinho desse grande homem, Galeno Edgar Brandes, seu pai, né? Antes de fazer minhas considerações finais, você está me dando uma grande oportunidade. O que penso do meu pai? É muito difícil até falar assim de improviso, as emoções vêm à tona, mas principalmente olhando imagens dele, não é fácil falar tudo o que eu desejo, o que eu sinto. Penso do meu pai um grande homem, um grande ser humano, uma pessoa que passou pela história da Barra do Corda, passou pela história da humanidade, como um ser humano do bem, como um ser humano que deixou muitas lições, que é lembrado e conhecido por muitas gerações que já passaram depois dele. Galeno Brandes foi um educador, e porque continua educando. Um escritor deixou um livro não publicado, nós publicamos o livro dele. Tenho esse compromisso da reedição desse livro, que está em processo de revisão para ser reeditado, publicado proximamente. A nossa intenção é de publicar esse livro no dia da reabertura da Casa de Cultura, que pretendemos que seja em julho do ano que vem. Porque existem muitos requisitos para abrir a Casa de Cultura. Então, sobre Galeno, ele foi um ser humano, em termos de família, absolutamente ímpar. Porque foi um grande pai, um grande avô, e era pai e amigo de muitas pessoas, e deixou assim lições maravilhosas. Foi meu professor desde o ginásio até o ensino médio. O papai foi um ser humano incrível. Que maravilha, né? Não falei do lado político, mas considero que meu pai foi um grande político. Ele é reconhecido em Barra do Corda pelas coisas que fez quando não se tinha apoios, não se tinha impostos para que se tivesse em Barra do Corda todos os investimentos no desenvolvimento da cidade. Ele ia buscar em Brasília um homem de 35 anos quando foi prefeito e trazia recursos para a área da saúde, para a área do saneamento, calçando a cidade, não era asfalto, era outro tipo de calçamento. A área da educação, muitas escolas, só tinham 5 escolas quando ele foi prefeito. Então, não tinha médico, na época ele trouxe médicos. Então, um homem que tinha visão do presente e do futuro. Só para dizer, Barra do Corda foi município modelo do Maranhão quando o meu pai foi prefeito. Gente, eu tenho uma honra, maior agradecimento a Deus por ser filho de Galeno Brandes. Parabéns. Ele deixou seu legado e a história, né? Como muitos estão construindo a história e precisa deixar essa história. Então, vamos ajudar, vamos reconstruir a Casa de Cultura, né? Então, tenham um bom dia e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Foi um prazer tê-la aqui no Bom Dia Barra do Corda. Nivalda, eu gostaria de agradecer a TV de Tirana mais uma vez por essa excelente oportunidade que tive de hoje estar aqui e falar um pouco da cultura de Barra do Corda e dos meus pais, Galeno e Alda Brandes. No final, eu queria reforçar um pouco a importância da minha mãe nesse papel de recriar. Ela viveu 25 anos depois do meu pai para
simplesmente fazer lembrar a pessoa de Galeno Brandes, dar todo um valor à história que ele deixou. Uma mulher incrível. E fez ações incríveis, fundou o Clube de Mães, criou a Casa de Cultura, membro da Academia Barra-Cordense de Letras, e fez muitas coisas na cidade em termos sociais. E isso me dá um prazer muito grande, aproveito para falar isso. E em termos de, finalizando as minhas palavras, lembrar aqui a ligação da Casa de Cultura com a Academia Barra-Cordense de Letras, que foi idealizada pelo meu pai. Quando meu pai faleceu, a minha mãe me entregou as pastas com toda a documentação organizada para que fosse aberta a academia. Imediatamente, para vocês terem uma ideia, todos os componentes da Casa de Cultura, da academia, os primeiros já estavam convidados e toda a documentação preparada que o meu pai fez pessoalmente, e isso simplesmente foi o motivo de 2 dias depois do sepultamento dele ter sido a primeira reunião da academia, para vocês terem uma ideia. E outra coisa, ele registrou em cartório 2 anos antes dele falecer. Então, a ligação da academia com a Casa de Cultura é gigante. Então, a academia está acolhendo a ideia de reabrir a Casa de Cultura. Ainda no velório, em frente ao corpo da minha mãe, recebi o contato dos membros da academia e do secretário de Cultura e de Educação municipais, naquele momento, oferecendo a possibilidade de reabrir a casa. Então, o meu agradecimento, em primeiro lugar, à Academia Barra-Cordense de Letras. Em segundo lugar, às pessoas que compõem a associação, que são pessoas que me dão o maior suporte. É difícil falar em nomes, mas eu queria aqui agradecer de modo especial a Nádia, ao Domingos Augusto, a Tâmara, a Alcione, pessoas que estão comigo no dia a dia, desde que a associação foi criada. E agradecer, nesse momento, ao meu sobrinho Adriano, que foi vereador em Barra do Corda, e pessoa que sempre me dá o maior apoio, o maior incentivo para a Casa de Cultura. E, nesse momento final, um agradecimento ao prefeito Rigo Teles, que me recebeu com a sua esposa Abigail, há 10 dias atrás, cerca de 10 dias, e empenhou, assim, a sua palavra de que vai dar esse apoio tanto no que diz respeito à manutenção da Casa de Cultura, como também essa reforma, não é, mas assim, essa melhoria atual. E ofereceu também alguma ajuda na parte de recursos humanos. Então, estamos aguardando esse apoio através da Secretaria de Cultura, do secretário Leocádio, que é uma pessoa que tem também nos ajudado muito. Isso é muito bom. Vou deixar também um abraço todo especial ao sargento Amorim, que indicou, né? Amorim está presente aqui, né? Um agradecimento especial ao Jagner Amorim, né? Eu chamo de Jagner, ele que é uma pessoa extraordinária na academia, ajuda muito, prazeres também. E o Jagner que fez todo esse encaminhamento de fato. E agradeço demais por essa oportunidade. Então, um abraço todo especial, bom dia Barra do Corda, né? Esse programa aqui. É bom ter um programa com o nome da cidade, Bom Dia Barra do Corda. Isso é a criação do filho do Toninho, né? Junto a gente, nossa equipe aqui, criamos esse nome, né? Esse programa também para dar oportunidade para as pessoas virem aqui falarem, de tanto que a gente transmite mesmo, entendeu? A gente grava, deixa registrado. Para mim é um aprendizado e um desafio. E para mim foi um prazer enorme tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada.